Boa madrugada para você, começando mais um Madrugada Astral aqui através da Astral TV e também através da Vibe Mundial nos 95.7. Seja muito bem-vindo, eu sou o Pai Anderson, dirigente da Oca dos Caboclos, um terreiro de Umbanda que fica localizado ali bem pertinho da estação Carrão do metrô, que tem atendimentos aí quinzenais com as entidades de Umbanda. Te convido a visitar a nossa casa e também a conhecer um pouco mais do nosso trabalho através do Instagram, no Oca dos Caboclos, ou pelo nosso WhatsApp 11 95737 5453. Vou repetir para você anotar: 11 95737 5453. A Oca é um terreiro, de Umbanda que trabalha com giras, com guias. Então, se você precisar de atendimento, nosso atendimento é gratuito. É só ir em uma das nossas giras e lá pelo Instagram você acompanha todas as nossas informações ou também pelo WhatsApp. Bom, vamos começar mais uma madrugada astral reflexiva, como eu gosto de trazer para vocês sempre temas que vão fazer vocês pensarem um pouco sobre a vida, sobre os caminhos, sobre a espiritualidade. Eu peço licença para entrar nos seus caminhos espirituais a partir desta noite, dessa madrugada, já começando essa sexta-feira. E hoje a gente vai falar sobre propósito de vida, isso mesmo, propósito de vida, que é um tema também complexo de ser falado, como eu gosto sempre de trazer os temas de discussão para todos vocês, mas o que é o meu propósito, né? Então muitas vezes a gente fica perdido no meio do nosso caminho, a gente fica perdido na nossa vida, porque a gente não entende o nosso propósito. E onde está isso, Pai, né? E onde fica isso? Onde está esse propósito? São várias conjugações que fazem nos chegar aí qual é o nosso propósito de vida, que vão desde o nosso dom, desde das nossas aptidões que a gente tem, desde aquele desejo que a gente gosta de alguma coisa, e aí a gente vai chegar no nosso propósito. Então, existem pessoas com propósitos de vida que são bastante complicados, né? Que tem bastante complicação e precisam ser entendidos, porque todo propósito, né? Quando a gente fala de propósito, está muito atrelado ao caminho, está muito atrelado àquilo que a gente deve seguir, né? A forma que a gente deve seguir. O propósito ele precisa estar, né, também bem vibracionado. O propósito ele precisa estar muito bem intencionado, porque a gente confunde propósito de vida com proposta, né? Então, eu tenho um propósito. O que é esse propósito da nossa vida, né? O que é essa coisa que a gente carrega? Para que serve? Para que serve o propósito? E o propósito ele serve para várias coisas, inclusive para a nossa correção astral, para a nossa correção kármica e assim por diante. Então, muitas vezes a gente vem com um propósito para a vida de corrigir caminhos que no passado a gente deixou, né, da maneira inadequada. A gente vem com propósitos para poder desenvolver pessoas, porque em outras vidas, em outras reencarnações, se você acredita nisso, a gente deixou algumas coisas a desejar e a gente volta com esse propósito de vida. Então, a gente não pode confundir propósito com proposta, né? A gente não pode confundir propósito com decisão. São coisas diferentes, né? Então, o meu propósito de vida é um propósito de desenvolvimento, é um propósito de ajudar as pessoas, é um propósito de ajudar pessoas a encontrarem a sua fé através, né, daquilo que acreditam e assim por diante. Esse é um propósito de vida, né, que eu tenho da minha vida e que muitas vezes o propósito ele não é definido por nós e a gente acha que a gente define o propósito. Isso é muito interessante, né? A gente acredita, né? A gente entende que nós que definimos o nosso propósito de vida. Nós definimos a nossa proposta de vida, nós definimos pelo nosso livre-arbítrio aquilo que a gente quer seguir. Agora, o nosso propósito, isso não. Isso não tem como ser definido, isso já vem escrito, né? Isso já vem determinado pelos nossos caminhos. Então, o propósito nada mais é do que o caminhar da nossa vida para as correções que a gente tem que muitas vezes precisam ser feitas. E é muito mais sobre correção do que qualquer outra coisa, né? Então, a gente vem com propósitos na vida para seguir determinados caminhos que precisam ser percorridos, para corrigir, para ajudar, para
enfim, para neutralizar essa energia que muitas vezes não é uma energia legal que a gente está carregando. Então, o propósito ele tem muito a ver com tudo aquilo que a gente carrega, né? Então a gente tem um propósito numerológico, né, que vem do nosso nome. Então a gente tem um propósito de vida relacionado ao nosso nome, à nossa data de nascimento, às nossas energias do passado e até as nossas energias do presente. Então tudo isso vai influenciar nessa construção desse caminho que a gente precisa percorrer. Repito, eu não sou obrigado a seguir um propósito. Né? Eu não sou obrigado a seguir aquele propósito, mas eu preciso ter ciência que não segui-lo vai também me trazer consequências kármicas, consequências espirituais e assim por diante. Então, propósito não tem nada a ver com espiritualidade no sentido de religiosidade. Propósito tem a ver com caminho de vida, com destino que a gente deve seguir. Então, sempre quando a gente fala de propósito, não esqueçam do que eu disse. Nada tem a ver com proposta, nada tem a ver com decisão de caminho de vida. Então, eu muitas vezes nem decido se eu quero seguir o propósito ou não. O propósito da minha vida, do meu caminho, está embutido em muitas coisas que eu faço. Ele está dentro de muitas coisas que eu tomo decisões e muitas vezes nem sei por quê. Então, quando você tem esse propósito, um propósito, por exemplo, de educação, de ensinamento, né? Todo esse propósito que você carrega da sua vida, ele vem automaticamente em ações que você não percebe. Então, esse propósito tem muito a ver, né, com aquilo que você tem de missão de vida. Ele traz, se você, voltando ali no tema da educação, para ficar mais fácil da gente falar, ele vai trazer para você, muitas vezes, em pontos que você tem, coisas que você vai fazer para ensinar o outro, coisas que você vai ter vontade de fazer para poder ajudar o outro, e muitas vezes isso é nato e sai de uma maneira muito tranquila, né? E sai de uma maneira muito natural. Então o propósito ele está muito atrelado ao nosso destino, ele está muito atrelado à nossa vida, né? Todos nós nascemos com um propósito de vida, todos nós nascemos com um caminho de propósito de vida diferentes. Então cada um tem o seu propósito, alguns parecidos, mas iguais, nunca, porque eles misturam todos esses aspectos que eu estou dizendo para vocês. Então, muito importante que você conheça qual é o seu propósito. E é muito fácil a gente identificar o propósito, por mais difícil que ele pareça ser, mas ele normalmente vem misturado com coisas da nossa vida. Ele normalmente vem misturado com coisas que a gente nem entende por quê, mas tem pessoas, por exemplo, que têm o propósito na vida de ajudarem outras pessoas a se encontrarem para um relacionamento. E, naturalmente, essa pessoa ela faz a ligação de um com o outro sem nem perceber. Que é aquelas pessoas que a gente chama de casamenteiras, né? Fala, nossa, aquela pessoa é casamenteira, ela apresenta um para o outro, ninguém nem sabe por que dá certo, né? Então, o propósito, né, dessa pessoa, muitas vezes de vida, é de fazer essa união porque ela tem uma dívida kármica passada provavelmente de separação. Então, ela vem de novo, ela volta nesse novo momento da vida dela fazendo isso, ela precisa unir pessoas. Né? Ela precisa ajudar pessoas nessa união. Então, esse é um dos propósitos, né, que existem na vida. Existem pessoas com propósito, com missão de sacerdócio, para poder ajudarem outras pessoas no seu desenvolvimento espiritual, no seu desenvolvimento religioso. Existem pessoas com diversos tipos de propósito de vida. E você precisa entender qual é o seu. Né? Então, tem pessoas que têm o propósito de trazerem, por exemplo, na pintura, nunca fizeram curso, nunca se desenvolveram, mas pintam de uma maneira incrível. Elas trazem naquele propósito da pintura uma ilustração para que a pessoa que está enxergando aquilo ali consiga se sensibilizar. Então, o propósito dela, e quando a gente pega esses pintores tão famosos que trazem tantas coisas nas suas mensagens, nos seus quadros, qual que era o propósito deles de vida? Se não trazer na sua sensibilidade algo para o outro, para mexer com o outro, para fazer o outro reflexivo, né? Então,
cada um tem um propósito, cada um tem um caminho, né? E isso é muito importante, que você conheça o seu propósito, que você siga o seu propósito quando você consegue identificar. Quais são as formas, pai, da gente identificar o nosso propósito? Já disse uma para vocês. A primeira forma e mais comum é passar a observar quais são os comportamentos e as ações naturais que você tem na sua vida com relação a tudo, né? Seja, às vezes você tem uma pessoa que faz festas, por exemplo, né? Então assim, você consegue fazer uma reunião de pessoas e você nessa reunião, você consegue fazer com que essas pessoas que estão presentes, elas façam as pazes, elas se divirtam. Então, muitas vezes você tem esse propósito e deve explorar esse propósito para outros caminhos da sua vida, porque isso também te faz bem. Então, o propósito, quando a gente tem lá a sensação do propósito, a gente sente que o propósito faz bem para a gente. A gente sente realização com o propósito. Então, o propósito traz isso, porque é como se fosse um alívio de algo que a gente sabe que inconscientemente ali, né, ele não é tão legal, né, ele não é tão bacana. Então, o propósito nada mais é do que isso. Bom, deixa eu falar para você que está nos acompanhando através aqui da Madrugada Astral, que nós temos giras lá na Oca quinzenais, com atendimento das entidades. Se você acredita em entidades espirituais, nós temos esse atendimento gratuito quinzenalmente lá na nossa casa. Fica ali bem próximo da Estação Carrão do Tatuapé, da Estação Carrão do metrô, pertinho do Tatuapé. E basta você ir lá. Tem um livro do Pai Anderson, que é o meu livro, que fala sobre espiritualidade cigana, que fala sobre tudo aquilo que é relacionado ao universo dos ciganos, com magias, mensagens, pratos e muitas outras coisas para você conhecer mais sobre os ciganos. Então não é um livro religioso, é um livro de espiritualidade cigana lindíssimo que eu escrevi. Então se você quiser o livro também do Pai Anderson, é só nos escrever, tá? E também tem algo novo que eu vou trazer para vocês hoje, que é o mapa numerológico cabalístico que eu estou fazendo de novo. Então, se você quer saber o número do seu propósito, o número da sua vida, as influências que você tem, é só nos chamar lá também no WhatsApp, no 11 95737 5453, que você vai ter acesso aí às informações sobre o mapa numerológico. Não é nada religioso, é um mapa com mais de 50 páginas, que eu demoro de 3 a 4 dias para conseguir elaborar, por conta de tamanhas informações que nós precisamos ter claras ali. E lá, dentro do mapa numerológico, também você encontra o seu número de propósito. E 109%, vou falar assim, das pessoas que descobrem o seu número através do mapa numerológico, entendem o seu propósito, falam, pai, é isso mesmo e eu não estava conseguindo entender. Então, conheçam o número de vocês, conheçam os números da vida de vocês, porque os números influenciam demais também, tá? E a numerologia não tem nada a ver com religião, com religiosidade, ela tem a ver com estudos. E a numerologia da Cabala é mais incrível ainda. Então, se você quiser, é só chamar lá no 11 95737 5453 que a gente vai falar um pouco melhor sobre o mapa numerológico para você. Bom, voltando aqui sobre propósito, né? A gente estava falando sobre propósito de vida. Muitas pessoas, elas sabem o propósito, elas conhecem o propósito delas de vida e elas fazem o quê? Elas fogem. Elas não querem colocar o propósito em prática e ficam sofrendo, e ficam entristecidas, e ficam sem entender o que é que falta na vida delas. Né, sem entender o que é que falta nos caminhos. E o propósito, ele está muito ligado ao destino, ele está muito ligado aos nossos caminhos. Eu não estou falando caminho espiritual, não, eu estou falando nosso caminho de vida. Então, é muito importante que você conheça, é muito importante que você saiba como lidar com ele. Todo propósito, como eu já disse no começo, tem uma energia negativa ligada a ele. Todo propósito tem, como todos os caminhos da nossa vida tem. Como que a gente identifica isso? Sabendo que aquilo que é bom e aquilo que não é legal e tentando minimizar, tentando equilibrar esse algo que não é legal, para que ele não se torne mais forte do que é o bacana daquilo ali. Assim serve para a nossa vida. Tudo tem dois lados.
todos os aspectos têm lados positivos e lados negativos, né? Tem renúncias, tem bônus, tem renúncias, e a gente tem que entender nesta negatividade que carrega esse propósito, como que eu neutralizo essa energia para que ela de fato não interfira no meu caminhar, para que ela de fato não interfira no meu desenrolar, né? Eu vou dizer assim. Bom, uma outra coisa importante, né? Propósito não é horóscopo. Então isso é uma coisa legal da gente falar também. Gente, propósito não é horóscopo. O meu propósito de vida, eu não vou chegar aqui e vou falar, olha gente, meu propósito de vida é esse, aquele outro. Eu estou falando aqui na rádio, aqui também pela Astral TV, pelo aplicativo da Aura, que é incrível também, mas assim, eu não vou chegar aqui, pessoal, e vou ficar abrindo o propósito da minha vida, abrindo o meu propósito, porque ele é uma coisa íntima minha, e só eu de fato tenho que saber. Então, tem muita gente que erra, muitas vezes, inclusive, eu postei uma mensagem esses dias sobre isso, que o nosso maior e primeiro inimigo é a boca. O nosso maior inimigo é a boca. A gente fala muitas vezes para as pessoas erradas. Ah, pai, mas eu só falo para os meus amigos. Ah, mas eu só falo para as pessoas que estão próximas. Mas eu posto no Instagram, né? Eu posto no Facebook, eu posto no TikTok. Eu estou falando para mais um monte de gente, um monte de pessoas que não gostam de mim. Ou você tem dúvida que gostam? Então, a gente precisa ter cautela, quando a gente vai falar de algo da nossa vida. Falando aqui, vou mudar um pouco o gancho do propósito, mas falando um pouco sobre projetos, de coisas que a gente tem para desenvolver, a gente não deve sair falando, passando para outras pessoas, contando, né? Porque normalmente 10% é confiável, o resto... E essa confiabilidade não é ser confiável de você contar e às vezes a pessoa não falar para outra pessoa. Não é isso que eu estou dizendo, não é isso que o pai está falando. O que o pai está dizendo é que muitas vezes essa pessoa ela fica ali naquela energia desejando o mal para você sem você saber. Ai, mas eu queria tanto que isso fosse da minha vida. Ai, mas eu queria tanto que esse propósito fosse o meu. Nossa, mas eu queria tanto esse carro. Nossa, mas eu queria tanto ter essa vida de viagens que essa pessoa tem. Só que esquecem daquilo que você tem que defender para viver tudo isso. Então, isso é pauta até para outro programa, né? É pauta de inveja, para falar sobre inveja, para falar sobre essas coisas. Aliás, vou fazer um programa especial sobre inveja e vou falar tudo sobre inveja no nosso próximo programa. Então, fique atento. Fique atento, propósito, missão, valores, qual é o número que você carrega, tudo aquilo que você tem de bom da sua vida, seu carro, sua casa, sua família, seu emprego, devem ser conservados. Conservados. Dizem que a inveja tem Instagram e eu não duvido. Eu não duvido disso. Então, cuidado, gente, com as redes sociais, cuidado com o que vocês publicam. Cuidado com o status do WhatsApp. Cuidado com tudo isso que vocês vivem, porque vocês entregam de bandeja para o inimigo aquilo que é de melhor que está na sua vida. E, gente, falo para vocês, por experiência, tem muita coisa que não precisa de macumba não, viu? Falando de trabalho, que vocês acham que às vezes, para destruir uma pessoa tem que fazer um trabalho, tem que fazer não sei o quê. Não. Um pensamento, é o que eu falo, um pensamento, uma vela e um copo de água são mais fortes do que qualquer trabalho para fazer qualquer coisa. Uma pessoa mal intencionada, uma pessoa com um coração ruim, desejando mal, vibrando mal, vai chegar em você. Então se proteja. E como que você se protege? A primeira coisa é se preservando. Se preserva. Preserva os seus caminhos, preserva as suas coisas importantes da sua vida, preserva tudo isso que você vai ver como muita coisa vai mudar. Esses dias eu postei que eu estava daquele jeito, eu postei assim, meu modo off está ligado. Porque eu gosto de postar muitas coisas no meu Instagram pessoal e também falei, o meu modo off está ligado. Então, fechado. É assim que tem que ser.
para que a gente consiga refletir, para que a gente consiga seguir. Vocês vão ver como as coisas mudam. Vocês vão ver como as coisas, elas deixam, né, de se atrapalharem. Eu ouço muito isso, pai. Nossa, teve um almoço lá em casa domingo, eu comentei para todo mundo que eu ia comprar um carro. Não tá dando certo, o que eu faço? Boa pergunta, o que você faz agora? Quem mandou você ir lá contar no grupo da família, lá na reunião de almoço, que você ia comprar um carro novo? Compra o carro primeiro e vai pro grupo. E aí vai chegar lá no grupo. Ah, mas quanto você pagou? Nossa, mas como você comprou? Mas aí sabe o que você faz? Desvia os assuntos. A inveja só entra dentro daquilo que ela sabe qual é a portinha. Vamos falar de inveja no próximo, né? Vamos continuar falando de propósito aqui, senão eu me empolgo. E a gente começa a falar de outro assunto. Então, propósito. Identificou o seu propósito? Segue o seu propósito. Vai entender o seu propósito de vida. Vai entender como melhorar ainda mais os seus caminhos com o seu propósito. E a partir daí, você vai ver como a sua vida também vai mudar. Você vai entender como muitas coisas do seu caminho vão mudar. Como muitas coisas vão seguir por outros rumos, por outras jornadas. Você merece o que há de melhor. Não tenha dúvidas disso. Você merece o que há de melhor, mas para você chegar lá, você precisa se dedicar, você precisa também encontrar quais são os meios. Existem vários meios para que a gente chegue no nosso caminho, vários para o nosso destino. Agora você precisa identificar quais são esses meios. Você precisa entender os porquês da sua vida. Muitas vezes a gente vai entender os porquês na terapia. Na terapia espiritual? Não, porque não existe terapia espiritual. Isso não existe. Mas na terapia mesmo com profissionais, com psicólogos, com psicanalistas, com psiquiatras. Quando você vai para esse caminho, você começa também a enxergar, às vezes, coisas que estão ali escondidas na sua vida, no seu desenvolvimento, em que você não entende. Então, muito importante, vai entender o seu propósito, vai entender o seu caminho, vai entender sobre a sua espiritualidade. Muitas vezes o seu propósito está ligado com a sua espiritualidade. Eu não estou falando que é para você ir para terreiro de Umbanda, para terreiro de Candomblé, para magia negra, sei lá onde você quer ir. Estou dizendo que a espiritualidade, ela está ligada diretamente com os nossos caminhos. Tem pessoas que têm espiritualidade mais aberta, que conseguem ir para outros caminhos. Tem pessoas que não precisam frequentar terreiro, nada disso, mas precisam seguir alguma coisa espiritual, precisam fazer suas coisas, precisam organizar a sua vida, precisam ter seu tarô, seu baralho, enfim, precisam ter algo para que possam fazer o seu desenvolvimento, para que possam ter o seu crescimento espiritual. E crescimento espiritual também faz parte do propósito. Também faz parte do propósito, porque muitas vezes você vem para cá com uma necessidade, e eu sempre falo para os meus filhos que quanto maior é o seu grau, né, a sua hierarquia dentro de uma casa, a necessidade que você tem que estar de dentro de um terreiro, de organizar, de fazer, etc., mais é o seu débito, maior é o seu débito. O meu débito é muito maior que o dos meus filhos, não tenho dúvidas disso. Porque se eu não tivesse débitos com a espiritualidade, a ponto de ter que ter uma casa, a ponto de ter que cuidar de pessoas, eu nem precisaria ir para um terreiro. Eu nem precisaria ter essa questão de desenvolvimento. Não precisaria. Porque não é uma escolha. É uma decisão da espiritualidade para a minha vida. Mas baseada no meu passado, baseada em coisas que eu vivi. E que hoje eu preciso resgatar. É que hoje eu preciso estar lá tomando pancada, né? Tomando elogio, tomando pancada, sabendo lidar com as pessoas, porque algo ficou para trás que precisa ser resolvido. E eu abraço a missão de sacerdócio e sigo ela da melhor forma possível. Eu abraço esse propósito ou parte desse propósito da minha vida e sigo da melhor forma possível. Tem os seus lados negativos, claro que tem. E eu preciso entender esses lados para poder equilibrar toda a minha vida. Bom, hoje a gente falou sobre propósito de vida, propósito que é algo muito importante para que a gente entenda, para que a gente cresça, para que a gente se desenvolva. Bom,
Eu sou Pai Anderson, da Oca dos Caboclos. A Oca é um terreiro de Umbanda que fica localizado ali na região do Metrô Carrão, bem pertinho, dá para ir andando, 5 minutinhos andando, você chega lá no terreiro, tem giras quinzenais aos domingos com as entidades de Umbanda e, através desses atendimentos, você consegue entender um pouco melhor sobre as suas questões espirituais, não sobre o seu propósito. Sobre o seu propósito, você precisa buscar esse entendimento e eu tenho certeza que você vai encontrar de uma maneira muito simples. Basta você fazer uma reflexão em tentar entender quais são essas potências que você tem aí dentro que ajudam pessoas sem que você perceba que elas ajudam. É isso. Eu vou ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a sua presença aqui, agradecendo a sua audiência. Eu volto sexta-feira que vem, à 00:30, aqui pela Astral TV, pelo Aura e também pela Vibe Mundial nos 95.7 FM. Fiquem com Deus e uma boa semana.